que vocês estão? Firmeza? Hoje é um dia triste para alguns, um dia triste para outros, né? Um dia saudoso, que hoje é dia 2 de novembro, dia dos finados, um dia onde pessoas vão levar flores lá no cemitério, um negócio meio embaçado, né? Tá dando cara de choro, é isso? Para comover o pessoal lá? Não, é assim mesmo. Com fome. Fome. É o seguinte, né? A gente... É complicado, né? A gente tem que respeitar todas as pessoas, mas o tema de hoje é vida após a morte, né? O que acontece do lado de lá, o que a gente consegue entender do lado de lá, né? E eu tenho aqui, desse lado aqui, presbítera Tatiele. E aí, galera, nós aqui de novo, vamos conversar sobre esse assunto que não é tão alegre, né? Tão legal, mas é importante também falar sobre morte e vida, né? É isso aí. E desse lado aqui nós temos presbítero Jorge. Se liga nessa ideia, porque eu me liguei. Pode crer, boa, hein? Essa foi boa. Gente, vamos lá, vamos para as perguntas de hoje, porque são perguntas polêmicas. Eu quero dizer para todos vocês que nós vamos falar aqui da morte na ótica cristã, na ótica bíblica, evangélica, vamos assim dizer. Então, não queremos que os nossos amigos espíritas se ofendam ou coisa parecida, tá? Nós não estamos aqui, o nosso conceito é falar dentro da ótica evangélica, daquilo que a palavra de Deus, a Bíblia, fala para nós, entendeu? Então nós não vamos entrar em assuntos como reencarnação ou coisa parecida, beleza? Fica essa dica para você, espírita. Mas Jesus ama você de qualquer maneira também. Bom, pergunta número 1, para os meus especialistas aqui. O que é a morte? Presbítero Jorge, o que é a morte? Eu lembrei do primeiro vídeo. O pastor Vanderlei falou que a morte é quando a pessoa... Não, era suicídio. Suicídio. O que é suicídio? É quando a pessoa tira a própria vida e morre. É isso aí, é isso aí. Mas vamos lá, morte, à luz da Bíblia, mas primeira morte ou segunda morte? Primeira morte. Primeira morte. Bom, a morte. A morte é parecido com o que o Derek falou, né? Estamos aqui agora, por exemplo, aconteceu alguma coisa e morri. Pode ser isso a morte? Pode ser, claro, pode. Pode ser uma morte acidental, pode ser nosso suicídio, hein? Suicídio é... Pensando na vida após a morte. É a pessoa que tira a própria vida, né? Presbítera Tatiele, o que é a morte para você? Então, a morte, eu aprendi isso Aprendi não, sabia na teoria, mas a gente tem que tentar colocar em prática pra né, se conformar melhor com as coisas, né? Porque a morte é difícil pra todo mundo. Mas a morte, assim, é a carne aqui. Essa carne, uma hora ela vai acabar. Então, por mais que o nosso ser não seja composto somente por carne, quando morre, acaba. Então, isso daqui, ele precisa de vida para ele continuar se renovando. Quando não tem vida, ele apodrece. Então, a morte é o fim da carne, né? É o início desse fim dessa carne aqui, desta carnona, desta carne queimada, muita desta carne aqui. Né? Essa carne mal passada aqui. É isso que eu acho. Só no seu nariz tem um monte de carne, só queria dizer isso pra vocês. Olha o bullying. Próximo Ela acabou de fazer bullying com nós dois. É verdade. Bom, não posso falar do nariz dela, porque o esposo eu acabei de fazer a brincadeira. É o seguinte, vou perguntar 1.1, vamos assim chamar, né? A gente falou de morte, né? Então ficou entendido que morte é o seguinte, quando... essa parte morre. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte: tem como retardar essa parte? Por exemplo, cientistas, né, provam que o homem ele vive até hoje uma média de até os 70, 75 anos. A Bíblia fala, né? A Bíblia deixa isso nos 75 anos, mas a ciência também fala, mas existe como você adiar a morte, adiar, né, passar para frente, não é isso? Sim. Né? Prorrogar a vida, não antecipar, né? Antecipar o suicídio. Adiar a morte? Pergunta 1.1, tem a ver com a morte. Então, se pararmos para analisarmos toda a situação de hoje, de como as pessoas têm vivido, as pessoas de hoje têm se alimentado melhor, têm buscado... O Jorge é um corredor aqui, ó. Corredor. Cara, ó, a roupa dele, ele tá com roupa de corrida? Tô.
cara corre. Então, assim, hoje o pessoal tem vivido mais tempo, né? Um idoso, até eles estão querendo mudar essa questão da aposentadoria justamente por isso. Um cara que se aposenta, ele ainda tem força para trabalhar. Então ele fica com a aposentadoria e ainda faz uns bicos. Então as pessoas têm se cuidado mais da saúde no sentido de alimentação e no sentido de práticas esportivas, exatamente. Então isso tem prorrogado um pouco mais, sim. Mas é óbvio que eu acredito só nessa parte que a pessoa consegue prorrogar um pouquinho, porque não tem como você evitar um acidente, uma catástrofe, uma tragédia. Isso não tem como a gente se prevenir, né? Cuidando um pouco mais da nossa saúde e durando um pouco mais. Meu avô tem 92 anos, ele é super lúcido, entendeu? Ele anda pra lá e pra cá, então assim, e não é só ele. Eu conheço outras pessoas também nessa idade, eu trabalho muito com idoso, então aparecem uns idosos assim na minha frente que eu falo, não acredito que tem essa idade. Eu olho lá o RG e falo, nossa. Então assim, o povo tem vivido mais sim hoje, porque eu acredito que tem se cuidado um pouco mais. Sim. Você concorda com ela? Concordo. Minha mãe tem quase 70 anos e tá correndo, joga basquete, nada, faz um monte de atividade. Obviamente que até nas empresas, né, o pessoal zela muito pela qualidade de vida, porque se o funcionário ele fica muito doente, acaba acarretando custo, né, para a empresa. Então isso daí acaba dando sobrevida. Mas, além de tudo, existe a vontade de Deus. Sim. O cara ele pode ser o mais saudável, só comer as melhores, né, ir lá passar com o nutricionista, seguir a risca do que é passado, e o senhor colocar à vontade, não, tá na hora de eu recolher. Eu não posso falar recolher agora, porque não entrou nas polêmicas. Não. Então, mas existe a vontade de Deus que está acima de qualquer qualidade de vida. Verdade. Mas eu acredito nisso sim. Pergunta número 2. Agora a pergunta número 2. Hoje é dia dos finados, né? Dia 2 de novembro, dia dos finados. Sim. Um cristão, ele comemora ou ele, sei lá, pode visitar o túmulo daquela pessoa que morreu, levar flor, coisa parecida. Quer dizer, um cristão, ele vive o dia dos finados? Presbítero Jorge. Bom, eu vivo. Né? Vivo como um feriado prolongado. Você aproveita o feriado. Sim, aproveito o feriado. A Bíblia ensina que os mortos enterrem seus mortos. Né? Sim. Tem uma passagem, poxa, Jesus Cristo, fala. como que eu faço para te seguir? Vá, vende tudo que tem, não é? Isso. E isso daí uma. E a outra, senhora, eu preciso enterrar meu pai, meu familiar. E ele, não, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Eu entendo que ali Cristo estava dando um conselho para aquele moço, do tipo, não vá querer viver o luto, porque eu tenho a vida eterna para te dar. Legal. Então, ao invés de você ficar lá chorando, sofrendo, vem comigo que eu tenho o melhor. Assim como Lázaro. Né? Quais eram as? Maria e Marta. Né? Que, senhor, você demorou para voltar, passaram-se 4 dias. Não, ele não está morto, crê em mim. Não, tira a pedra, não é que ele fala? Tira a pedra. E ela, não tira a pedra que já deve estar cheirando mal. Ela já estava conformada com o luto ali, com o 2 de novembro. Mas o senhor falou, não, fica tranquilo que ele só dorme, tira a pedra, chamou Lázaro e ele saiu de lá para a vida. Então vivo como um feriado, gente. Você, Tatiana, o cristão comemora o dia 2 de novembro como Dia dos Mortos. No México o pessoal faz uma festa para os mortos. Sim. O cristão, tipo um carnaval, né? Uma festa na rua. Então, não, assim como o Jorge, acho que o cristão não tem que comemorar, porque não tem nem o que comemorar ou ficar se lamentando pelo que já passou. O que você tem que fazer é aproveitar em vida. Você aproveita para amar, para cuidar, para se dedicar, enquanto está vivo, enquanto aquela pessoa que você ama, que está próxima de você, está vivo. O tempo tem passado rápido, apesar da gente estar durando mais anos aí, com um aspecto mais jovem, talvez, por cuidados, o tempo também tem corrido muito rápido. Então, hoje já é sábado,
né? Logo chega o próximo sábado. Então, assim, se você não aproveitar cada instante que você tem, cuidando de quem você ama, se dedicando, dando atenção, não adianta nada no dia de finados você querer se lamentar, ficar no remorso, lá no túmulo e tal. Ali a pessoa, tadinha, já foi, né? Tadinha não, sorte dela, porque... Ou o azar, né? O azar, depende de como ela morreu. Pro próximo bloco aí, Próxima pergunta. Próxima pergunta. Então, Peraí, você sabe as perguntas? É isso? Não, é porque assim, você tá falando... Passou o você tá falando de coisas e eu tô entendendo as coisas que tem aí. Então, assim, eu não acredito nisso. Você precisa aproveitar o feriado, apesar que esse ano vai cair num sábado. Ninguém merece, é num sábado. Hoje é sábado. É verdade, hoje é sábado. Tá viajando. Já falei muito. Bom, mas esse é um problema quando a pessoa tem uma idade avançada, né? Quando a pessoa chega com 100, 102 anos, fica meio... Viu como as pessoas estão conservadas? Mas ó, você chegar nos 150 com essa cara aí, vai estar bem. Assim, obviamente eu não comemoro, né, o dia dos finados. Eu acho que é como você falou, não faz sentido. Mas uma coisa que é bom lembrar o pessoal que está assistindo, que é o seguinte: isso não quer dizer que você não possa ter saudade daqueles que já se foram. Eu, por exemplo, há pouco tempo atrás fez 1 ano que a minha avó, mãe do meu pai, faleceu. E foi uma avó que ajudou a cuidar de mim e dos meus irmãos, né? Ajudou bastante na nossa criação. Eu perdi a minha mãe, esse ano fazem 10 anos que eu perdi minha mãe. Também perdi a minha avó que pregou o evangelho para mim. E eu sempre lembro delas com muita saudade, né? Essa minha avó que faleceu há 1 ano atrás, eu tenho alguns vídeos, então às vezes eu me pego assistindo um vídeo dela, porque eu tenho saudade dela, mas eu não cultuo a morte dela, né? Eu não sei por que existe esse feriado, eu não cheguei a fazer essa pesquisa, né? Porque existe o 2 de novembro foi declarado como um dia para se cultuar os mortos, ou para comemorar a morte, ou é um dia que a pessoa tem a obrigação de ir lá no cemitério, colocar flores no túmulo, não sei o porquê. Mas eu acho que assim, a saudade daqueles que ficaram, que se foram, né, sempre vai existir. Agora eu quero fazer uma pergunta que foi enviada para nós, eu vou pegar aqui, que ela está aqui no meu celular, pergunta de um brother nosso. O nome dele é Marcelo. Ele perguntou assim: nós sabemos que uma pessoa salva, após a morte, irá viver a vida eterna com Jesus. Ok, beleza? Ok. Estamos de acordo? Concordo. A Bíblia diz a mesma coisa, certo? Sim. A pergunta dele é o seguinte: quem não tiver a salvação irá viver uma vida eterna no sofrimento, tormento, inferno, ou ela cairá na segunda morte e não mais viverá? Essa é a pergunta do Marcelo, que trabalha na Neo BPO. Brother meu, um grande abraço para você, irmão. Quem vai responder primeiro? Bispa Tatiele. Primeiras damas. Primeiras damas. Tipo, no conceito haverá segunda morte? Ou você acredita que a pessoa morreu, ela vai para o chamado inferno, vamos assim chamar assim de inferno, lugar de sofrimento, sim, ou a pessoa não vai deixar de existir, foi deletada? Então, eu queria, a gente estava assim, dando uma lida aqui na palavra de Deus, porque antes de qualquer opinião, o mais importante é o que está escrito na palavra de Deus, até para esclarecer, porque, né, para não gerar polêmica. Mas assim, em Mateus, quem tiver a Bíblia aí pode acompanhar, Mateus 25, no versículo 46, Jesus termina assim: portanto, estes irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna. O título dessa passagem é o juízo final, então é interessante ler tudo. Mas no final fala isso. Seria muito fácil se realmente a gente fizesse várias coisas erradas e no final das contas simplesmente não existe mais vida. Morreu. Na realidade, não. Né? Primeiro que assim, é uma coisa importante lembrar, voltando um pouquinho para a questão dos finados, que se a gente colocar na nossa cabeça que aquele que se foi, ele dorme, a gente fica um pouco menos triste com essa questão da saudade, né? Porque todos que morreram dormem. Como diz na palavra em Tessalonicenses, se quiserem depois ler, Tessalonicenses é a primeira, acho que é no capítulo 4. Então, quando se fala da questão do castigo, da questão da outra parte, que é da parte ruim,
não tem uma morte, mas tem uma vida eterna do lado de lá. Então, quem fez o que é certo, como disse aqui em Mateus, ok, quem não fez, não tem essa que vai morrer e acabou para essa pessoa. Legal. Jorge. Concordo que existe, quer dizer, a pergunta que ele fez, Deu aquela cutucada. Mas concordo com o que a Tatiele falou, e existe a vida eterna e existe a morte eterna. Né? Não é morte eterna de ir lá, desligar um cabo e acabou. É a morte seguida de sofrimento. Né? Ao mesmo tempo que a Bíblia fala que aqueles que morrem em Cristo vai para um lugar onde não haverá luto, para você que está de luto hoje, dia 2, não haverá choro, né? Não haverá dor, que é um lugar maravilhoso, existe o ranger de dentes. É verdade, né? É verdade. E não adianta ser banguelo, não, ir para o inferno. Se eu for banguelo não vai ter ranger de dente. Vai ter sim, mesmo com banguelo. Em Daniel, capítulo 12, versículo 2, diz assim: muitos dos que já tiverem morrido viverão de novo. Uns terão a vida eterna, e outros sofrerão o castigo eterno e a desgraça eterna. Nossa. Desgraça eterna. Né? Então existe a vida, a verdadeira vida, né, que em nome de Jesus estaremos lá, nós e vocês, e terão aqueles que não tiveram, não conheceram a Cristo, não quiseram seguir a Cristo, né, e morreram e vão ficar ali sofrendo. Isso eternamente. É um sofrimento sem dor. Eu estou passando algo parecido com o time que eu torço, que eu não vou revelar agora, né? Porque talvez até lá meu time esteja melhor, mas é um sofrimento. Ainda eu tenho saído. O que pode-se dizer do time do Jorge? O time do Jorge tem muito a ver com a capital de São Paulo. Pois é. A última pergunta, porque senão não vai dar mais tempo pra gente aqui. A pergunta para fechar, que é o tema nosso aqui. Existe vida após a morte? Jorge? Existe. Existe vida. Com certeza. Não a vida de que muitos acreditam, né? Legal. Como a borboleta vai trocar, né? Vou trocar de roupa, vou voltar no corpo de outra pessoa, num animal. Eu acredito que existe a vida que a palavra nos mostra, que é essa vida na casa do meu pai, que tem muitas moradas, que tem ruas maravilhosas, e é a verdadeira vida. Eu acredito nessa vida após a morte, após o julgamento, vamos lá para bodas do Cordeiro. É nessa vida que eu acredito. Você, Tatiele, existe vida após a morte? Existe, daí eu quero aproveitar ele aí, então, 1 Tessalonicenses, que eu havia falado para vocês. No capítulo 4, no versículo 16, diz assim: porque haverá o grito de comando, e a voz do arcanjo, e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram, crendo em Cristo, ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Então, assim, existe vida após a morte. Sim. Aí basta você decidir hoje qual tipo de vida você quer ter após a morte. Uma vida como o presbítero Jorge leu em Daniel 12:2, do castigo eterno, ou uma vida, né, com o Senhor. Imagina, né, você estar com Deus, porque quando se fala de morte, se fala de tristeza, né? Quando você pensa na vida, você pensa em alegria. A vida após a morte existe para os dois lados, para os dois caminhos que hoje você vier a decidir. Uma vida eterna alegre ou uma vida eterna de desgraça. Fato. É isso aí, galera. Nós já estamos chegando ao final, mas eu quero deixar uma mensagem para você que perdeu alguém e está triste no dia de hoje. Se alegre. A palavra de Deus fala que é bom nós entrarmos numa casa onde há o luto do que uma casa onde há um nascimento, porque uma criança que nasceu está nascendo para um mundo de destruição e cada dia mais o mundo está pior.
E nós temos enxergado isso. Porém, você que perdeu alguém, e principalmente você que perdeu alguém em Cristo, se alegre, porque ele está nos braços do Senhor agora, a pessoa está nos braços do Senhor agora, e ali está sendo confortada por Deus, e eu creio que o Senhor, assim como quando ele subiu aos céus, a Bíblia fala que ele deixou o Consolador, que nos consola nesse momento. É complicado, eu já tive grandes perdas na minha vida, mas cada dia mais o Senhor consola o meu coração, e Ele pode consolar o coração seu também, em nome de Jesus. Não se deixe se levar por essa tristeza. Se você sente que levando uma flor no cemitério vai fazer você lembrar coisas boas, faça isso, não há um erro nessa prática. Porém, não esqueça que essa pessoa que morreu com Cristo, hoje ela está com Cristo. E como foi bem falado pela presbítera Tatiele, aproveite o máximo a vida com as pessoas que estão ao seu redor. Não adianta você querer depois aproveitar no remorso, porque isso não vale mais a pena. E o segundo conselho que eu dou para você, escolha qual tipo de vida que você vai querer ter quando você for morrer. Você pode ter uma vida de alegrias e vitórias, ou você pode ter uma vida de sofrimento. A escolha é sua. Se liga, porque nós está ligado.